tudo mais. E Deus colocou algo no meu coração para essas 2 noites. E eu quero cumprir aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Antes de eu ler, eu vou ler o texto primeiro em hebraico, depois ler em português. Mas antes de ler, eu vou responder a sua curiosidade, porque senão eu vou ficar aqui falando 1 hora e você vai ficar curioso. E eu sei que principalmente as irmãs não aguentam de curiosidade, né? Você quer ver matar uma mulher de curiosidade, você liga para ela e diz assim: eu quero falar contigo mais tarde. Ela vai te ligar 200 vezes, mandar mensagem no WhatsApp, fax, telegrama, vai pegar o carro, vai até você e vai dizer: o que é que você quer falar? Mesmo que seja bobeira. Mas eu sei que o povo tem a maior curiosidade do mundo por causa de 2 adereços que são utilizados pelos judeus. Ani Yehud, eu sou judeu, minha família já está há muitos anos no Brasil, mas permanecem-se todas as tradições, assim como desde que Deus falou a Abraham, ler lecha, sai para encontrar-te contigo mesmo, com um propósito que é maior do que a tua existência. Desde então nós já dizemos, né? Na igreja já se diz também, porque é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando nós falamos isso, nós também utilizamos a expressão Bnei. Bnei Avraham, Itzar, Yaakov, Bnei Sara, Rivka, Leia. A gente diz que a gente é filho de Abraão, Isaac e Jacó, filho de Sara, de Rebeca, de Lia, de Raquel. E assim Deus tem nos sustentado ao longo desse tempo. Acredito que todo judeu tenha um sentimento que nós dizemos Ivrianorri. Ivrianorri é um orgulho de ser judeu. Deus escolheu o nosso povo para ser os guardadores da Torá, da palavra de Deus. E há 4.000 anos, esse tem sido o motivo primordial de muitas nações odiarem Israel, mas Israel ser um país menor do que o estado de Sergipe, mas Deus tem nos guardado. No meio de 13 nações vizinhas, inimigas, Deus tem nos guardado diuturnamente. Como diz a Bíblia, o guarda de Israel não dorme e nem pisca, não cochila, não tosqueneja. Esse adereço que está à minha cabeça chama-se kippá e é um substantivo feminino. Não é roupa de mulher, substantivo feminino. A kippá é utilizado por todo Yehud, que é esse chapéuzinho aqui, porque é para nos lembrar de que acima do que nós vemos, do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos, existem mitzvot, leis, preceitos, estatutos, mandamentos de Deus, e esse Deus é infinitamente maior do que nós. Então, aonde formos e o que nós fizermos, a kippá, nossa cabeça, serve para nos lembrar de que existe alguém maior do que nós, e é Deus, e as leis dele precisam ser seguidas, obedecidas e não questionadas. Também nós usamos por baixo da nossa roupa, uma roupa chamada em hebraico talit katan. Talit é uma espécie de, seria um chale, um manto, mas não é só um chale. Hoje ele é feito como uma camiseta, que ele é partido em 4 pontas, e nas pontas vão-se os tzitzit, que são essas cordinhas que tem aqui. Eu acho que daí vocês conseguem ver, né? Isto aqui é aquilo quando você lê no texto assim, ó, e a mulher do fluxo de sangue veio e abaixou-se e tocou na orla das vestes de Jesus. A palavra hebraica lá chama-se tzitzit. Ela tocou nisso aqui. Foi isso que ela tocou. Os tzitzit são um mandamento de Deus para a roupa dos judeus. Deuteronômio, capítulo de número 6, diz que é para nós ouvirmos, entendermos e praticarmos. E lá Deus vai dizer o que é para fazer. Ensinar os filhos, colocar no braço, colocar entre a fronte, prender na porta da casa e também colocar como filactérios as nossas roupas. Esses tzitzit aqui, eu vou falar bem rapidinho, porque são muitos detalhes, mas hoje eu falo um pouco, amanhã eu falo mais. Tem 8 cordinhas, que em hebraico 8 chama-se shmini, e shmini é tudo aquilo que transcende.
E aí, até no meio da minha mensagem hoje, você vai entender porque a nossa roupa é obrigatório ter 4 pontas. Mas tem shimini, porque shimini é tudo aquilo que transcende o nível natural. Na música a gente entende bem o que é isso. Quando eu quero chegar numa altura maior, a gente faz, seja músico, seja cantor, uma técnica que a gente diz que é oitavá, é chegar a uma altura mais elevada. É exatamente isso que tem os tzitzit. E aqui tem 5 nós. Esses 5 nós representam Bereshit, Shemot, Vaikra, Barmidbar e Devarim. O que é isso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para nos lembrar das leis de Deus e que elas nos fazem transcender tudo aquilo que é natural. Quer viver o que você nunca viveu, ter o que você nunca teve e andar num nível além de todo mundo, só a palavra de Deus pode te dar isso e nada mais. Não existe curso, não existe fórmula, não existe método. O único método que existe na terra chama-se palavra de Deus. É a única coisa que te vai estar além e te fará estar numa altura mais elevada. Quando nós falamos isso em hebraico, isso acaba formando uma espécie de frase que significa: em um deserto, esses nomes chamou Deus, ou chamou Deus no meio, em princípio chamou Deus no meio do deserto esses nomes. E isso nos faz lembrar do tempo que nós estávamos no deserto e lembrar também que importante para Deus não são lugares, mas pessoas. E tem muita gente aqui na terra brigando por causa de lugar, né? Mas um rei sentado numa cadeira normal faz dessa cadeira um trono. Um camponês sentado num trono faz dele um lugar comum porque ele não é o rei. Então o importante não são lugares, são pessoas. Um dia Jesus fala isso, só que muito mais elaborado. Ele diz para os fariseus assim: ai de vós que procuram os primeiros lugares e se assentam à cadeira de Moisés e de Elias. Vocês não estão sendo dignificados por causa da cadeira. Na verdade, vocês estão diminuir o lugar que eles sentaram. Para você ver como importante realmente não é lugares, mas pessoas. Vale um amém? Amém. Você já abriu aí, Sefer Tehillim, livro dos Salmos, Salmo de número 89, versículo de número 14. Sem nenhum tipo de demagogia ou de maneira nenhuma tentar mexer com o teu emocional, até porque hoje são 17 anos viajando pregando a palavra de Deus. Já há 18 anos eu estudo hebraico, desde os 12, quando começa uma criança judia. Hoje eu tenho 30 anos de idade, mas há 8 pastor. Hoje faço parte de uma escola rabínica tradicional no estado de São Paulo. Hoje vivo lá e oscilo entre São Paulo, Goiânia, que é a igreja onde eu congrego, e Rio de Janeiro, onde a minha família mora, fora as viagens. Mas depois de um tempo de ministério, no início não, no início a gente quer mesmo que as pessoas tenham toda aquela emoção. Mas com o tempo no ministério a gente passa a entender que não é mexer com a emoção das pessoas, mas de fato dizer para elas a verdade daquilo que a Bíblia diz, independente da emoção, da reação das pessoas. Então, sem nenhum tipo de demagogia, eu não quero mexer com a tua emoção, nem nada do tipo. Mas o que eu vou te ensinar hoje é, primeiro, um conhecimento de mais de 4.000 anos, que funciona até hoje. E se você aprender o que eu vou começar a te dizer aqui, antes do culto acabar, você é capaz de mudar o trono de Deus para a tua vida. Então, eu vou te pedir que nesses primeiros minutos de mensagem, toda a atenção que você puder me dar é pouca. Toda. Vamos fazer esse acordo? Salmo 89, versículo de número 14. Eu vou ler primeiro em hebraico, depois eu leio em português. Tzedek umispa merkon kiserra chesed veemet yekademo fanecha. Tudo igual, né? Justiça e juízo são as bases do teu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Ou justiça e juízo são as bases do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de ti. Amém.
toda música, seja ela vivida por quem a compôs, ou vivida por um terceiro e que alguém compôs, retrata a emoção de uma história vivida. Existe uma história, e essa história gera algum tipo de emoção, alegria, tristeza, ira, porque alguém foi traído, porque alguém se apaixonou, porque alguém está feliz, porque alguém está triste, porque alguém está melancólico. Mas ou esta pessoa viveu, ou um terceiro viveu, e ele, tomando conhecimento da história, serviu para ele de inspiração para compor esta música. Sefer Terrilim, livro dos Salmos, é um salmo que retrata músicas de histórias vividas dentro de Israel, fora de Israel, em algum dos cativeiros que Israel teve, e retrata histórias ou de fato de quem a escreveu, como por exemplo, Adonai roi lo exar, binot desh yarbitsen almenuhot nahalene, nafishi enxoveve mageler tzeder leman shemo. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Salmo de Davi. Davi compõe porque ele viveu a história. Agora, tem histórias compostas por Asaf, por Jedutum, pelos filhos de Corá. Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos está conosco, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem. Isso é um salmo dos filhos de Corá, que é o Salmo 46. Independente de quem escreveu, seja ele que viveu, ou seja outrem que viveu, há uma história por trás. E o Salmo 89? O Salmo 89 também não foge desse princípio. Mas o versículo que nós lemos, quem vai compor a música, e a minha intenção não é perder tempo nisso, mas no conhecimento que aqui foi escrito, pega um conhecimento de muitas gerações para trás para colocar dentro de uma música, para tentar ensinar às pessoas uma verdade que já percorria todos os Yehudim, todos os judeus. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender dentro desse texto é que ele fala de trono. E para entender o que ele fala por baixo, porque aqui ele está fazendo uma construção. Ele está dizendo que existe um trono, o trono não é de qualquer pessoa, o trono é de Deus, e debaixo do trono de Deus existem bases. Emet, Seder, Mispar e Hesed. Verdade, justiça, juízo e misericórdia. Só que para eu entender por que tem base e quem é que está sentado, eu preciso entender qual é o mecanismo de trono. Então eu vou começar pela menor parte, porque aqui na Terra teve muitos tronos. Hoje, se você for à Inglaterra, você vai chegar lá e você vai perceber um trono. Um trono de uma rainha que manda, mas manda em tudo? Não. Existe um primeiro-ministro que manda mais do que ela. Mas o trono ainda está lá. Durante muitos impérios ao longo da história, existiram muitos reis. Por exemplo, Faraó foi uma espécie de rei. A gente teve no Império Romano os César. Mas tiveram vários impérios, egípcio, assírio, medo, persa, medo-persa, grego, romano, babilônico. Foram muitos. E o que era comum a todo rei, quando ele é rei, ele quer ter um trono. O trono nunca se movia. Eles fundavam um trono fixo dentro de um palácio, uma fortaleza. Porque a ideia do trono é justamente representar poder, autoridade, firmeza. As pessoas que olhavam um trono entendiam que ninguém assentaria ali, mas quando o rei morresse, algum familiar do rei se assentaria naquela cadeira, dando uma ideia de que por mais que reis passassem, o trono permaneceria para sempre. E todos eles falharam nisso, porque todos os reis que passaram tentaram estabelecer um trono, e que esse trono passasse de geração a geração. Todos se decepcionaram, porque impérios acabaram. O Império Egípcio acabou, o Assírio acabou, o Medo acabou, o Persa acabou, o Babilônico acabou, o Grego acabou, o Romano acabou. O da Inglaterra
também se findou, porque hoje ele é mais figurativo. Todos eles acabaram. Só que esse trono aqui é diferente. Esse trono não é de um Meller, não é de um rei. Até porque quando a Bíblia vai falar a respeito de Deus, referindo-se a ele como um rei, nunca se utiliza a expressão Meller. Quem escreve a respeito de Deus utiliza a expressão Meller Melekim. Ele não é rei, ele é rei de reis e ele é senhor de senhores. Por que é que se utiliza essa expressão para Deus? E a Bíblia vai além. A Bíblia vai dizer que o trono de Deus, ele não fica fixo, parado. Por que é que Deus constrói um trono e não constrói um trono como todo mundo? Até porque a ideia de qualquer rei era mostrar o quê? Poder e autoridade, que o trono permaneceria para sempre. Só que quem faz isso sabe que é passageiro e quer que o trono seja eterno. Só que o caso de Deus é diferente, porque Deus não tem as mesmas preocupações que um homem. A Bíblia vai dizer que o trono de Deus se move. E qual é a ideia, a princípio, que um trono que se move vai dar de segurança? Quando você pega algo fixo, você diz, isso aqui dá estabilidade. Mas quando algo se move, a primeira questão que a gente fala é que é instável. Ninguém fala que o mercado financeiro é fixo. Por quê? Ele se move por causa de uma notícia. Um burburinho muda a bolsa de valores do mundo inteiro, porque é instável, porque se move. Agora, quando você vai fazer uma casa, você bota a sapata de concreto amarrada, porque você quer algo fixo, porque você vai construir algo em cima, que você não quer que se mova de jeito nenhum. E Deus faz o contrário de nós. Deus cria um trono e o trono de Deus se move. Agora, por que o trono de Deus se move e Deus não faz um trono fixo para mostrar poder? É primeiro que Deus sabe que nenhuma outra pessoa se assentará no seu próprio trono. Deus não tem a ideia de fazer um trono eterno porque Ele mesmo já é eterno. A Bíblia vai dizer que Ele mesmo habita de eternidade em eternidade. Eu não consegui ainda, pastor Alex, meu amigo, contar o quanto é de 0 até infinito. Eu nunca consegui, mas a Bíblia vai dizer que Deus consegue contar uma eternidade, outra eternidade, outra eternidade e transitar entre elas. É por isso que Deus não precisa de um trono fixo, porque ninguém se assenta ao trono. Aonde ele for, o trono é obrigado a vir atrás dele, porque nesse trono ninguém senta. Nesse trono não se acaba reinado. Esse trono não vai ter outra pessoa mandando. Esse império, ele não acaba, ele não vai ruir, ele não vai perecer. E é por isso que a Bíblia vai dizer, aonde ele for, o trono tem que ir atrás. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa mensagem, por favor. Eu e você, a gente fala a vida inteira que a última palavra vem de Deus. Só que no decorrer da nossa vida, a gente às vezes esquece desse detalhe. Um diagnóstico muda a nossa personalidade, muda a nossa emoção e muitas vezes muda até o nosso caráter. Mas a gente se esquece de que serve a um Deus que muda tempos e estações. Uma palavra de Deus, ela é irrevogável. Entenda que o lugar que você está hoje, você não está procurando uma ordem de um juiz. Não é um shoftim, não é um juiz, não são juízes que vão dar uma sentença para você. Não é um Meller, não é um rei que vai liberar uma palavra para você. Você veio para um lugar aonde você serve a um Deus que até as eternidades não conseguem pará-lo. O que Deus falar para você essa noite pode mudar presidente, governos, reis, estabelecer novos diagnósticos, mas o que Deus falar para você cruza a linha de tempo. Eu fico vendo um monte de gente na igreja preocupado e nem sabe até que ponto Deus vai. Deus, que é soberano, pega um trono e ele diz assim, tudo bem, eu vou sentar no trono.
Só que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, pega o seu trono e coloca bases nele, colunas que vão sustentar o seu trono. Como Deus para sempre está à frente da humanidade, hoje é fácil explicar isso, mas eu imagino explicar isso há 3.000 anos atrás. Porque hoje a gente consegue fazer um programa de computador e programá-lo. E ele vai buscar aquilo que a gente quiser. Por exemplo, hoje quando a gente quer alguma coisa, a gente entra no Google e coloca lá uma palavra e pesquisa em todos os sites no mundo inteiro, porque a gente colocou um filtro de programação que vai buscar aquilo em qualquer lugar do mundo, e tão rápido a gente acessa uma informação. Mas você imagina o que seria usar a internet sem o Google? Como que você descobriria um site, uma loja? Como que você descobriria um endereço, um conhecimento? Você ia ter que ter o endereço completo do site. Então você tem uma programação de busca. E o que Deus faz? Deus faz exatamente isso. Agora, eu não sei se você já viu, com certeza já deve ter visto, quando você vai construir uma casa e ela é muito alta, ou quando você vai construir um prédio, ou a fachada de um lugar, por exemplo, qualquer trabalhador pega um utensílio, uma ferramenta, que é o que acaba se tornando, chamada andaime. Você já viu um andaime? Você vai montando um andaime e de repente chega na altura que você quer. Só que há tempos atrás, como é que era o andaime? Você montava ele e o pintor, por exemplo, ia pintando. Acabou aquela faixa do andaime, o que ele tinha que fazer? Descer do andaime, desmontar o andaime, colocar para o lado, montar de novo para ele pintar. Quando chegava no final, ele gastou mais tempo desmontando e montando o andaime do que propriamente trabalhando. Até que alguém teve uma brilhante ideia. Qual é a ideia? Eu vou pegar a base do andaime, eu vou colocar uma rodinha e vou colocar uma trava. Montei ele, subi no andaime, acabei de pintar essa faixa, quem está em cima segura, quem está aqui embaixo destrava as travas da rodinha, arrasta o andaime para o lado, trava a roda de novo e se trabalha. E hoje não se perde nem 30 segundos para mover de um lado para o outro. Porque as bases do andaime vão dirigir a pessoa que está em cima dele. Você conseguiu entender? Deus, sendo soberano, o que ele faz? Eu vou sentar no trono e vou colocar as bases do meu trono e vou programá-las. Para quê? Para dar chance de quem está aqui embaixo conseguir movimentar o trono de Deus. Agora, por que é que Deus faz isso? Por uma coisa simples. Você quer ser abençoado? Quer? Você já ouviu a palavra bênção na igreja? A palavra bênção em hebraico chama-se a palavra berachá. Berachot é eu te abençoar. Se você pegar o padrão, um dia Deus chama o homem e diz assim: eu vou ensinar vocês como se abençoa alguém. Números, capítulo de número 6. Aí Deus vai ensinar como se dá. E a partir de então essa bênção será conhecida como a bênção sacerdotal, a bênção araônica. Se você ler o texto, você vai perceber uma coisa em comum. O texto é o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só que quando você lê esse texto aqui em hebraico, quando você lê esse texto está falando sobre berachot, abençoar. Abençoar nada mais é do que isso aqui, ó. Eu estou olhando para um lugar e de repente eu olho para você, e o ato de eu olhar para você significa que eu estou te abençoando. Então, o que é receber uma berachot, uma bênção? É Deus olhar para você. E o que é receber uma maldição? É Deus virar as costas para você e não te olhar mais. Então, e Abraão foi abençoado por Deus, porque Deus olhou e viu Abraão e estava olhando para ele. Porque pensa comigo, se Deus olha para você, o que é que te falta? Se Deus olha para você, quem é que te atinge? Se Deus olha para você, o que é que você não tem? É como se a atenção de Deus estivesse o tempo todo te acompanhando. Isto é bênção.
Então o fato de receber uma bênção consiste numa atitude nossa, não de Deus. Então para eu ser abençoado, o que é que eu tenho que fazer? Fazer Deus olhar para mim. Não é Deus olhar para mim no sentido de que Deus vê tudo. Pastor, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu sei, Ele vê tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. Mas e atrair a atenção de Deus para você? E Deus procura. Você lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Jesus está utilizando o mesmo conhecimento do Salmo 89, versículo de número 14. Ele vai conversar com aquela mulher e vai dizer assim: mulher, tu já teve 5 maridos, o que tu tem agora não é teu, tu já está no 6º e você é amante. Aí ele vai dar uma brecha para ela, utilizando esse mesmo conhecimento que todo judeu sabe. Só que ele vai dizer assim, ó: o pai procura o quê? Verdadeiros. Não diz lá, Deus procura sacerdote, profeta, levita, pastor. Deus não procura adoração. Diz que primeiro Deus procura verdadeiros. E quem é verdadeiro? É quem pratica a verdade. Qual é a primeira coluna do trono de Deus? A primeira base é a palavra hebraica emet. Diga comigo, emet. Para eu te explicar o que é verdade, eu preciso fazer uma analogia com você da palavra, é rapidinho, só tem 3 letras. Como se escreve emet em hebraico? A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, e não tem nada a ver com A. A tem som e Aleph não tem, é mudo. A segunda letra para escrever emet é a letra Mem. Mem é a exata letra do meio do alfabeto hebraico. A última letra de emet é a letra Tal, é exatamente a última letra do alfabeto hebraico. Então, quando Deus quis formar algo e chamar de verdade, Deus pegou a primeira letra do alfabeto hebraico, que era muda, e colocou no meio. Pegou exatamente a letra do meio e colocou depois. Pegou a última letra e colocou no final. Aí ele escreveu Aleph, Mem e Tal. Início, meio e fim. E o início, mudo. Por que Deus escreveu verdade desse jeito? É simples. Porque quem está com a verdade não precisa falar. Basta ficar quieto que ela aparece. A segunda coisa é que o que é verdade no início, é verdade no meio, é verdade no fim. Não existe essa história de que alguém está lidando com a verdade e a história começou de um jeito e terminou de outra. A palavra mais dita por Jesus qual era? Em verdade eu te digo. Porque para Deus, escute o que eu vou lhe dizer, Deus prefere a verdade de uma prostituta à mentira de um religioso. Se você quer atrair o trono de Deus para a tua história, você não pode lidar com mentira. Porque tudo que você vai fazer na terra, existem 2 premissas, ou é verdade ou é mentira. Alguém pode casar e casar de mentira, abraçar e ser de mentira, cantar e ser de mentira, dar oferta e ser de mentira, orar a Deus e ser de mentira, oferecer adoração e ela ser mentirosa. Aí Jesus vira para a mulher e diz assim, ó: Deus procura verdadeiros, depois adoradores que o adoram, em espírito e em... Deus começa procurando verdade no início e vai ver se a verdade está com você até o final. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, para atrair o trono de Deus para a tua história, você tem que fazer as coisas com verdade. Não adianta sair da tua casa, entrar na igreja, mas você só canta se alguém te pede, só dá oferta se alguém te manda, só ora se alguém te pede, porque tudo que é verdadeiro, ninguém precisa te mandar, você faz por conta própria. Onde é que tem verdade? Eu vou te dar um exemplo. O cara pega um avião, viaja para acompanhar o time, igual aconteceu agora. Um monte de paulista saiu lá de São Paulo, se endividou, pagou passagem, pagou hotel, foi para o outro lado do mundo assistir o time dele jogando numa final de clubes. O time está perdendo, o cara está gritando, ficando rouco, balança a bandeira, beija o escudo do time. O time perde, ele volta para casa dizendo: valeu a pena, no outro ano, se o meu time for, eu gasto dinheiro de novo. Por quê? Porque ele ama aquele time de verdade. Lá no Rio de Janeiro, no estado que eu nasci, sabe o que acontece lá? As pessoas pagam uma fantasia agora no carnaval, de arame, machuca as mulheres, um salto desse tamanho, dá bolha no pé inteiro,
Está chovendo, cai um dilúvio, a mulher pula, dança, o cara grita, batuque, estoura a mão todinha, se endivida para o ano inteiro por causa de 40 minutos, mas aqueles 40 minutos ele vive de verdade. Só que quando chega na igreja, como é que funciona? Canta, não canta. Levanta a mão, não levanto. Dá oferta, também não dou. Ora, também não consigo. Por quê? Porque eu estou cheio de problema, porque a minha vida está difícil, porque eu não gosto dessa música, o cantor desafinou, o pregador está falando besteira. Ei, se você veio para cá, ainda dá tempo de adorar a Deus de verdade. Se não for para ser de verdade, pastor, o que eu faço? Assiste televisão, fica em casa, não vem para a igreja, mas quem vem para o culto tem que vir para adorar a Deus de verdade. Pastor, e quando é de verdade? Aí é simples. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade, e eu busco verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Deus vai dizer: eu sou o princípio e o fim, o fiel e verdadeiro. Se você usar de verdade com Deus nessa noite, o trono de Deus será atraído para a tua história, para a tua casa, para a tua vida. Abre mão da mentira, seja crente de verdade, porque Deus quer chegar perto de você. O problema é que a gente acha que vai ter duas conversas. Não dá. Quer ser abençoado por Deus? Faça de verdade. Agora, o que acontece quando alguém usa de mentira? É simples. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja inteligente. O pai da mentira é o... Aí a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno e o seu reino está presente. Quem tem reino também tem trono. Então, quando eu lido com mentira, qual é o trono que eu atraio? O do diabo. E quando eu falo a verdade, qual é o trono que eu atraio? O de Deus. Aí a escolha é sua, o que você quer atrair para a sua vida. Quando a primeira coluna, verdade, posso continuar para falar das outras? Vocês não vão me bater até o final, não? Eu disse que se você aprendesse, você ia mudar a sua história. A segunda coluna do trono de Deus chama-se Tzeder em hebraico. Diga, Tzeder. Então você já tem Emet, verdade, e Tzeder, justiça. O que é Tzeder? Tzeder está acompanhado de outras duas palavras, impossível falá-las sem as outras palavras. São três estágios: o que eu faço, o que eu me torno e o que eu alcanço. Entendeu? O que eu faço, o que eu me torno e o que eu alcanço. O que eu alcanço, Tzeder, justiça. Mas o que eu faço, Tzedaká. Tzedaká em hebraico significa promover justiça. Mas isso aqui na sua Bíblia está traduzido como oferta. Oferta é aquilo que você dá. Mas em hebraico isso chama-se Tzedaká. É por isso que Deus deu um conselho que a gente não ouve nunca. Ninguém chegue a Deus de mão... Ninguém chegue a Deus de mão vazia. Porque para eu alcançar justiça, eu tenho que promovê-la. E quando eu promovo justiça, eu me torno o quê? Um tzadik. Tzadik em hebraico é justo. Então veja, eu me torno justo porque eu promovi justiça e eu alcanço a justiça. No nosso conceito, quando a gente não aprende o que Deus disse, a gente pensa o seguinte, eu vou lhe dar uma situação para ficar bem fácil para você entender. Duas crianças brincam com a bola. Uma é o dono da bola e a outra não. Geralmente a criança que é o dono da bola, ele acha que ele pode mandar na brincadeira inteira porque ele é o dono da bola. Então quando a outra criança faz alguma coisa que ele não gosta, o que ele faz? Pega a bola, bota debaixo do braço e diz: a bola é minha e agora eu vou brincar sozinho. Não é assim que acontece? Toda criança em qualquer lugar do mundo. A gente como adulto, o que faz? Vira para a criança e diz para ela: você tem que emprestar para o amigo. E a gente faz a criança dividir. Pelo menos quem tem juízo, né? Porque tem uns pais hoje em dia que diz: não toca no meu filho porque ele é um intocável. Depois vira um marginal, não sabe por quê.
Aí a gente ensina, mas a gente está ensinando justiça? Não. A gente só está fazendo com que um egoísta seja frustrado e ele não se torne um egoísta. E lá na frente não se torne um narciso, um amante de si mesmo. Porque senão ele vai perder até a sua salvação, de tão sério que é esse processo. Então, quando eu falo para uma criança, divide o brinquedo, eu só estou ensinando um egoísta a não ser egoísta. Mas eu não estou promovendo justiça. Quando é que eu promovo justiça? Olha o que a Bíblia diz. Para promover justiça, você tem que dar, tzedakah, oferta. Então, o que você faz para promover justiça? Você vai lá na loja, compra uma bola, pega a criança que não tem e entrega para ela uma bola. Agora, as duas crianças, cada uma tem uma. Se uma criança quiser ser egoísta e falar, não brinco com você, eu brinco só com a minha bola, a outra foi impedida de brincar, o egoísta vai continuar sendo egoísta e o que queria brincar vai continuar brincando. Isso é justiça. Eu equiparei os dois, estão no mesmo nível. Mas é impossível que haja justiça sem que alguém a promova. Só que quando eu a promovo, eu me torno um tzadik, eu me torno justo. E há uma promessa sobre quem se torna justo. Bíblica. Pra você não achar que a conversa é de judeu. Eu nunca vi um mendigar e nem a sua descendência passar fome ou perecer. Então, se justo é tzadik, eu nunca vi um tzadik mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Significa que quem dá tem a certeza de que nem ele e nem a sua descendência perecerão por um acordo de Deus e ele. Será que vale a pena? Olha como é que acontece. Quando eu falo de dar, eu preciso receber as leis de Deus. Porque Deus não pensa como a gente pensa. E a maior dificuldade do mundo é fazer com que as pessoas entendam que Deus não pensa como a gente pensa. A gente age por emoção, a gente não age por princípio. Deus não age por emoção, Deus age por princípio. Deus não pensa do jeito que a gente pensa. Deus não é vaidoso, não é arrogante, não é prepotente, não tem preconceito. A gente tem, mas Deus não tem. Então Deus faz algumas coisas que quando a gente olha, a gente discrimina, tira a foto, ainda manda para os outros e ainda diz que a pessoa está errada. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que essa história aconteça. Imagine que eu saia junto com o pastor Alex e diga assim, vamos aqui na casa de uma viúva muito pobre aqui em Ponte de Lacerda. Aí nós vamos numa casa miserável, de barro. A gente chega lá, não tem gás, não tem nada. A mulher está pegando graveto para fazer uma fogueira e diz para nós assim, ó, não tenho mais nada dentro de casa, estou mexendo um pouco de farinha, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer porque não tenho nada dentro de casa. Qual é o pensamento de quem vê a gente nessa situação? Os pastores estão vindo aqui, vão entregar uma cesta básica, vão ajudar essa viúva e ela não vai morrer. Não é isso que a gente pensa? Claro que é. Agora eu chego lá na casa dessa viúva e digo assim, ó, faz primeiro esse pedaço de farinha aí, esse mingau que eu vou comer com o pastor Alex e ainda faz e traz aqui para nós que a gente está sentado aqui na porta na calçada. Quem passa e vê essa situação diz assim, que pastor miserável, era para ele estar ajudando essa viúva aqui e ele está extorquindo ela, isso aí é ladrão. Ainda vai ter um monte de gente que vai falar, eu não vou dar dinheiro para pastor, olha aí o que eles estão fazendo, era para ajudar a viúva e ainda estão arrancando dela o que ela tem. A gente falava ou não falava? Não mente, você já sabe que a coluna do trono de Deus é verdade. A gente ia passar, tirar foto, ia mandar no WhatsApp, postar no grupo, botar nos status, e aí a gente ia cancelar os outros, como é a mania de hoje em dia, né? E espalhar para todo mundo. E Deus não age igual a gente age, porque a gente é arrogante, prepotente, preconceituoso, e Deus não é. E aí Deus vai falar a lei a respeito das ofertas. Como é que Deus vai dizer? Quem tem um boi, dê um boi. Quem tem uma vaca, dá uma vaca. Quem tem um novilho, dá um novilho. Quem tem uma pomba, dá uma pomba. Deus não mandou quem tem uma pomba, dá um boi. Mandou? Deus disse que quem tem um boi, dá um boi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você vai lá e compra um telefone de 5 mil. É sinal de que você tem quanto? Hã? Tá com medo agora, né?
Vocês dão sorte que eu não sou do outro lado da fronteira, senão eu gritava aqui e explodia era tudo. Mas se você vai lá e compra um telefone de 5 mil, é porque você tinha quanto? Se você tinha 5 mil e a Bíblia diz que quem tem um boi dá um boi, como que a gente tem 5 para dar no telefone, mas não tem 50 para dar de oferta? Aí você tem 300 mil para dar numa caminhonete, mas se você for dar 100 mil na igreja, você acha que é dinheiro demais. Mas qual é a lei a respeito de você dar a oferta? Quem tem um boi dá um. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas Jesus fazia isso? Fazia era pior. A Bíblia diz que um dia Jesus entra na sinagoga e as pessoas estão ofertando, dando você dar a oferta. Jesus começa a olhar a salva e o que as pessoas tinham no bolso. Você já imaginou se Jesus estivesse hoje no culto? Não foi o que ele disse? Os fariseus deram grande soma de dinheiro. Para ele saber o quanto que alguém deu, é porque ele viu. Aí ele vai dizer assim, mas uma viúva pegou 2 moedas e deu tudo que tinha, porque ele viu a bolsa e viu ela dando, não foi? Já imaginou se eu fico aqui na hora da oferta, olhando quanto que você tem na conta e quanto que você deu de oferta? Você me matava no final do culto. Porque ia dizer que o pastor só tem interesse no dinheiro. Não foi o que Jesus fez? A gente diz que Jesus é o Messias, mas será que a gente tinha coragem de congregar com ele? Será que se Jesus fosse o teu pastor de hoje, você voltava para o culto de amanhã? Ele dizendo para você, você deu pouco dinheiro, porque você tem mais. Você ofertou errado, mas aquele ali deu tudo que ele tinha. Você já imaginou? Você chegando aqui para dar a oferta, Jesus dizendo assim, abre a bolsa que eu quero ver o quanto de dinheiro que você tem dentro da bolsa. Ia ter gente dando bolsada em Jesus, cadeirada nele. Só que a gente romancia a Bíblia e acha que Deus agia de uma maneira linda, como um filme de Hollywood. E deixa eu te explicar uma coisa, a Bíblia não é filme de Hollywood. Aí você começa a entender porque teve gente que falou, crucifica. Porque tinha gente lá que diz assim, esse miserável viu quanto que eu tinha na bolsa e saiu por aí falando para todo mundo que eu dei pouco dinheiro naquele culto na sinagoga. Crucifica. E é o que a gente faria hoje. A gente só não tem coragem de admitir. Mas o trono de Deus vê. Porque Deus é verdadeiro. Entendeu como é que é difícil? Só que quando a gente atrai os olhos de Deus para nós, Deus vai ver tudo. O que a gente quer que Ele veja e o que a gente não quer que Ele não veja também. Porque quando Deus olha para nós, Deus não olha só o defeito, ou não olha só a qualidade, Deus olha os dois. E Deus é tão sério que Ele olha a gente por dentro e por fora. Então, as bases do trono de Deus, elas servem para que eu atraia Deus. Mas quando eu atrair Deus, o mecanismo não vai ser do jeito que eu acho, que eu penso, que eu sinto, que eu falo. Vai ser do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quiser. Porque Deus para sempre será soberano. Eu gostando ou não, eu querendo ou não, Deus nunca vai entrar no mérito comigo. Deus já perdeu uma guerra? Já perdeu uma guerra? E por que você acha que Deus vai perder a guerra que você trava com Ele? Senhor, mas eu não vou. Vai, claro que vai. Ele não perdeu guerra para egípcio, para assírio, para medo, para persa, para grego, para romano, para babilônico. Deus não perdeu a guerra para Hitler. Deus não vai perder a guerra para você. Não é uma questão de se você vai fazer, mas de quando você vai fazer. Porque você vai travar a guerra, você vai se debater, mas é igual um peixe com um anzol bem fisgado na boca. Você vai correr para um lado, vai correr para o outro, e Deus vai continuar sentado no trono. E a carretilha nem corre, é o trono que vai correndo atrás de você. Aí a hora que você dizer, cansei, Ele vai te dizer, então eu vou te trazer para o trono. Deus não vai perder essa guerra. Não perde comigo que sou judeu, não vai perder com você que é crente, não vai perder com ninguém, nunca na vida. Então significa que o que Deus propôs para a tua história não é questão de si, mas é questão de quando. Quando o que, pastor? Quando você vai aceitar e entender o jeito de Deus trabalhar na tua história. E a bênção de Deus atrelada para a tua vida está atrelada a uma condição. Deus de fato tem que chegar com o trono dele na tua vida.
Então entenda, porque a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aí a gente fica do outro lado dizendo assim, mas se fosse do meu jeito era melhor. E Deus entende que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Eu vejo o que você não vê, eu ouço conversas que você não ouve, eu vejo coisas que você não está vendo ainda, eu faço planos que você não conhece, eu conheço histórias que você não sabe. E aí quando o trono de Deus chega, a gente fica meio, será mesmo? O profeta chega em Israel, e do mesmo jeito que eu dei o exemplo aqui, ele chega lá. Deus diz para ele assim, vai para a casa de uma viúva que está em Sarepta. Quando ele chega lá, ele diz para a mulher assim, o que você está fazendo? Ela, eu estou pegando alguns gravetos. Só que a lei das ofertas, eu falei aqui, você conhece, quem tem um boi dá um boi, quem tem uma ovelha dá uma ovelha, quem tem uma pomba dá uma pomba. E quem não tem nada, aí a Bíblia diz assim, não chegue de mão vazia, faz um bolo e leva. Porque bolo, todo mundo dá conta de fazer. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu sei. Porque meu pai já foi muito rico e perdeu tudo. E eu cresci com a minha mãe. E durante um tempo da nossa vida, a gente viveu à base de cesta básica. E eu aprendi que se tem uma coisa que vem em toda cesta básica é farinha. E quem ganha a cesta básica queria que viesse, nem que fosse um colchão duro. Mas o que vem na cesta básica é farinha e massa de fazer bolo. E todo mundo dá conta de fazer um bolo. Nem que seja de açúcar derretido na panela e faz um montinho, mas um bolo sai. Aí, Deus diz assim, quem não tem nada faz o quê? Um bolo. Só que como que é a lei a respeito do bolo? Lembra do tabernáculo, o Miscã? O tabernáculo, que uma vez por ano o sacerdote entra, degola o carneiro em cima do altar. Tabernáculo. Quando as pessoas chegam no tabernáculo, quem está lá? Os correnim, os sacerdotes. Quando alguém chega e vai chegar, ele fez o bolo, chegou no tabernáculo, ele ó de casa, o sacerdote vem. Não tem um animal para dar, mas tem um bolo. Quando ele entrega o bolo na mão do sacerdote, o sacerdote é obrigado a cortar o bolo, comer uma fatia, e quando o bolo bate no estômago do sacerdote, é sinal de que a oferta foi aceita. A pessoa entrega o bolo, o sacerdote leva para dentro e aí vai comer quem quiser. O profeta de Israel conhece essas leis. Quando ele chega na casa da mulher, ela diz assim, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, porque eu tenho um pouco de farinha e um pouco de shimenzaite. Shimenzaite é azeite de oliva normal. Eu vou misturar azeite, vou fazer uma papa, um grude e vou comer. E a hora que vier a morte veio. Aí ele diz para ela assim, entra na tua casa e faz primeiro um bolo para mim e depois para você e para o seu filho. Você já imaginou se alguém tivesse telefone nessa época? Ia fazer assim, o sacerdote corrupto está aqui atrás, gente. Live, agora. Estou cancelando ele. Por quê? Porque ele está na casa da viúva pedindo para ela fazer bolo e está sentado na calçada. E o trono de Deus, fazendo com que aquela mulher fosse verdadeira e alcançasse justiça, porque depois que eu alcanço as colunas do trono de Deus, é como se eu pegasse a minha mão, atraísse Deus para a minha história, porque o restante é responsabilidade de Deus. E o que é responsabilidade de Deus? Mispar, juízo. O que é juízo? É emitir uma sentença. Agora deixa eu te explicar. Um juiz dá uma sentença. Um advogado bom vai lá e faz o quê? Agrava. Aí vem os desembargadores, 3. Um gabinete é o relator e mais 2 votos. Eles relatam e votam, faz um acórdão, é outra sentença. Mas se aquilo ali ferir as leis maiores, a Constituição, ele apela outro recurso e joga para outro tribunal, Supremo Tribunal Federal, e vai julgar a causa lá em Brasília, independente do que seja. Só que a sentença que foi dada lá é uma sentença de homens. Ele disse assim, o Felipe é obrigado a pagar. E se o Felipe morrer, quem que paga? Dependendo da dívida, família, mas dependendo do que for, nem a família vai pagar. Morreu, acabou. Assume o prejuízo. Agora, e quando Deus dá uma sentença?
Deus pega, coloca céu e terra. E entenda isso aqui que eu vou lhe dizer, pelo amor de Deus. Quando Deus cria o mundo, fala, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio, Deus trouxe à existência o que não existia e criou dois limites, céu e terra. Está tudo aqui, dentro do limite. Dentro dos limitadores, Deus transita de eternidade em eternidade, mas dentro dos limites, tudo tem prazo de validade. A comida que tu come, a roupa que tu veste, o carro que tu anda, o telefone que tu usa, até eu e você a gente tem prazo de validade. Se você for lá no cemitério, tu vai ver lá, ó, data de fabricação. E tu vai ver lá, data de validade. O dia que expirou foi embora. Vestiu o paletó de madeira, tchau. Aí Deus vai dizer assim, ó, eu posso ainda acabar o limite dos limitadores. Como? Passará os céus e passará a terra. Mas a sua palavra permanece para... Então quem atrai o trono de Deus? Deus emite uma sentença. E quando Deus emite uma sentença, pode acabar o céu, pode acabar a terra, mas a palavra de Deus não volta vazia, mas ela antes cumpre aquilo que lhe apraz. Pastor, então quer dizer que se eu for verdadeiro, promover justiça, atrair o trono de Deus para mim, Deus libera uma palavra que pode acabar céu, terra, e ela vai se cumprir de qualquer jeito? É exatamente o que eu estou te falando. É por isso que eu te disse, o que eu vou te ensinar aqui muda a tua vida para sempre, porque se Deus liberar uma palavra para a tua história essa noite, ó, aqui está o bolo, o profeta come, bateu a oferta no estômago dele, a mulher deu tzedakah é promover justiça, promoveu justiça, alcançou tzeder é justiça, ela se tornou uma tzadik, uma justa, tinha na panela e nem azeite na botija. Pode ser viúva, pode não trabalhar, pode ter filho, o ribeiro pode estar seco, pode ter crise em Israel. Enquanto você viver e o teu filho viver, não falta azeite na botija e nem farinha na panela. Deixa eu profetizar isso aqui para você. Seja verdadeiro, promova justiça, atraia o trono de Deus para você, e a palavra de Deus vai ser para você, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, porque Deus ama até a 1000ª geração daqueles que o buscam. Pastor, prova, te provo. Se não fosse pela palavra, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se não fosse por causa dessa promessa, eu não estava aqui. Porque quanta gente que já tentou matar meus antepassados, hein? Todos os 7 impérios, para não falar do mais recente Hitler, 2,5 milhões de crianças judias mortas. E eu só estou aqui porque a palavra dele transcende tudo e todos. Napoleão Bonaparte na França, vai matar todo mundo. Deus levanta Dom Pedro I e diz para o patriarca da minha família, abandona a França e vem para o Brasil, que aqui eu vou deixar vocês serem judeus. E se não fosse assim, a minha família não estava 203 anos no Brasil, viva! Eu tinha morrido por causa disso. Então eu só estou pregando aqui hoje, porque céu passa, terra passa, governantes passa, Hitler vai embora, Napoleão vai embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vai acontecer a mesma coisa na tua casa. Se você atrair o trono de Deus para a tua história, o que você está plantando aqui hoje é para o teu filho, é para o teu neto, é para o teu bisneto. Alguém vai perguntar, mas por quê? Porque o meu antepassado fez um voto com Deus e a bênção de Deus me acompanha desde então. Essa palavra não é conversa do Netflix. Não é filme de Steven Spielberg. Você está vendo. Se o louco do faraó tivesse matado todos os meninos no Egito, eu não estava aqui hoje. Eu só estou aqui hoje porque lá deu certo. Eu não estou falando sobre, eu estou falando de. A minha descendência vai dar lá.
E eu só estou vivo porque quando eu olho essas histórias eu vejo que a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, isso aqui é tão sério que deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Se eu estiver te devendo dinheiro, tu não recebe de qualquer jeito? Recebe ou não recebe? Se você estiver triste comigo, zangado, não quiser falar comigo, estiver me devendo dinheiro, e você me ligar, e vou falar assim, ó, eu vou te pagar, eu posso estar triste o quanto for, que eu vou dizer, passa para cá o dinheiro agora, toma o Pix. Você recebe ou não recebe? Só não recebe se for bobo. Não é? Só que as leis espirituais não é igual à lei da terra. Porque na lei da terra eu recebo dinheiro de qualquer jeito. Você está me devendo, vai me pagar, eu estou recebendo. Senti de Deus de te pagar, senti na hora de receber. A profecia é da carne, o problema é seu com Deus, é bênção, estou recebendo. Agora a prova a gente ora umas 5 vezes para confirmar e ainda tenta, afasta de mim o cálice, mas todavia quase seja feita a minha vontade. É assim com todo mundo. E Deus? Deus é tão sério nisso, que quando a gente tem alguma coisa contra alguém e não fala, a gente se torna mentiroso. E pula a primeira coluna do trono. Aí Deus diz assim, ó, pega a tua oferta, deixa ela no altar, porque se você levar para casa, Deus já sabe que você vai gastar no meio do caminho. Deixa no altar, vai até a pessoa que você foi falso, porque você tem algo contra ela e ainda não disse para ela. Se acerta com ela para Deus poder receber a tua oferta. Se Deus não recebe dinheiro, você acha que Deus vai receber adoração? Se Deus não recebe dinheiro, Deus vai receber a tua oração? Não vai não. Você vai vir para cá, vai gritar, não vai passar da parede, você vai balançar a mão, você vai chorar, você vai falar em mistério, você vai ficar arrepiado e não vai passar da tua emoção, não vai passar do teto, porque Deus não age por emoção, Deus age por princípio. Qual é a diferença, pastor, de emoção e de princípio? Vou te dizer, emoção, remorso, princípio, arrependimento. Qual é a diferença? O cara chora, fala, dá um exemplo, traiu a mulher, ele vai lá, chora, diz, eu me arrependo, não quero mais, chora, diz que vai se matar, aí a mulher vai e volta com ele, daqui uma semana ele está traindo ela de novo, remorso. Não passou de emoção. Princípio, arrependimento. O cara pode nem chorar, nem dizer que vai se matar, mas ele pode dizer assim, nunca mais eu vou te trair. Mas não derramou uma lágrima dos olhos, mas nunca mais traiu a mulher. Arrependimento. Princípio não está ligado com emoção. Princípio é aquilo que você decide e toma uma atitude, isso é um princípio, independente das tuas emoções. E Deus só trabalha com princípio. E a gente vem para a igreja querendo que Deus trabalhe da maneira emotiva. Senhor, estou me matando. Ele vai olhar e vai dizer, cumpriu o princípio? Não, então continua. Mas Deus, eu estou sofrendo tanto. Cumpriu o princípio? Não, então continua sofrendo. Olha como é que Deus é. Se quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Tem que querer e tem que... Se eu não quiser e eu não ouvir, eu não como. Agora, para comer o melhor da terra, você tem que ter dinheiro ou não tem? Comer bacalhau em Portugal, a Gomes de Sá, é excepcional. Mas para comer lá tem que ter dinheiro. Comer camarão da Malásia é ótimo. É quase 1 quilo de camarão. O camarão é do tamanho de um prato. Dá para fazer bife dele. Mas para isso, tem que ter dinheiro. Para comer salmão, que foi pescado salmão desse tamanho, nos lugares gelados, você vai ter que ter dinheiro. Para você comer picanha, maturada, boa, angus, você vai ter que ter dinheiro. Porque para comer o melhor da terra, você vai ter que ser bem sucedido. Você já foi no mercado para ver como é que é comer o melhor da terra? Gasta ou não gasta? Mas está escrito. Só que a gente não quer viver as bênçãos de Deus. E o trono de Deus, ele está prontinho para ser atraído. Mas tem gente ímpia,
atraindo o trono de Deus e sendo abençoado, e crente passando 200 anos na igreja, não é. O povo deu 40 anos para os caldeus dentro de Canaã, e ficou 40 anos na prova no deserto, andando em círculo, que nem barata tonta, porque não queria. Agora, o tempo que vai levar para você chegar nas bênçãos de Deus para a tua história, dependem de você, não depende de pastor, não depende de obreiro, não depende de profeta, não existe intermediário entre você e Deus. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai atrair o trono de Deus para a tua história, e quando Deus liberar uma palavra para você, acabou. A palavra vai vir, e alguém gostando ou não, ela vai se cumprir, e Deus vai te abençoar. Mas meu pastor não quer, ele vai se lascar, mas a palavra de Deus vai se cumprir na tua história. Mas a minha família é contra, mas vai acontecer, e acabou porque a palavra veio do trono de Deus. Então, quando você atrai o trono de Deus e Deus libera uma palavra para você, Deus ainda é tão bom, e eu vou encerrar aqui, que Ele coloca uma única coluna por amor a nós, chamada misericórdia. Porque quando Deus vai falar uma coisa a teu respeito, automaticamente, para não tirar da balança, Ele tem que falar uma boa e Ele tem que falar uma ruim. Só que o trono de Deus é tão bom, tão bondoso, que Deus coloca uma coluna como um filtro, chamada misericórdia. O que é a misericórdia? É eu não te dar aquilo que você merecia ganhar, no sentido ruim. Você tomou uma atitude ruim e eu deveria te castigar, e eu não te castigo, não te dando aquilo que você merecia ganhar. Isto é misericórdia. Eu deveria te matar e não te mata, misericórdia. Eu deveria te prender e não te prendo, isso é misericórdia. Aí Deus, quando vai liberar a palavra que a gente atrai o trono, assim como Deus vai ver a parte boa, vai ver a parte ruim. Só que quando eu atraio o trono de Deus, e não é Ele que chega em mim, quando eu trago Deus para a minha vida, Deus libera as duas palavras, mas trava uma já direto no trono. Deus trava a palavra ruim e só libera a palavra de bênção. Pensa num Deus infinito. Você imagina o que é Deus falar para você? Faz dessa forma que o meu trono vai chegar em você e só vai acontecer as bênçãos. Por que a gente não vive? Porque não atrai. Porque isso está ligado a princípios. Eu disse para você, eu vim para cá essa noite e não vim para cá para mexer com a tua emoção. Eu vim para cá para te ensinar algumas coisas que podem, e se você praticá-las, vão mudar a história da tua vida para sempre. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. O pessoal do louvor me ajuda aqui? Por que eu escolhi essa palavra para hoje à noite? Primeiro porque eu fiz um voto com Deus de que todo lugar que eu fosse eu falaria dela. Dificilmente você vai escutar um Yehud, um judeu, falando a respeito disso. Mas isso é algo que a gente aprende desde criança. Durante muito tempo na igreja eu me perguntei por que é que as pessoas passavam tempo e tempo na igreja e não eram abençoadas. É bem verdade que quando a gente vai selecionar o povo na igreja, a gente vai ver que os melhores lugares nem sempre estão com os membros da igreja. Você já reparou isso? Que os melhores carros de uma cidade não estão parados à porta das igrejas. Alguém vai dizer assim, não, porque Deus nos chamou para ser, uma expressão em hebraico chamada Ebed Yavé, servo sofredor. Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para comer. A Bíblia diz, para comer o melhor da terra. No céu você não vai precisar de comida. Você precisa de comida aqui. Tem bênçãos de Deus que é para a eternidade, outras que são para a terra. Mas eu descobri que a gente está preparado para o deserto, todo mundo está. Porque no deserto você se vira ou morre. Agora, para viver a bênção de Deus, nem todo mundo está pronto. Você sabia que nem todo mundo está pronto para andar de BMW? Você sabia que nem todo mundo está pronto para comprar uma casa no Mar do Caribe e sair, abrir o portão de casa e entrar na praia? Você sabia que nem todo mundo está pronto para ter um avião?
Você sabia que nem todo mundo está pronto para comer comida boa todo dia? Tem gente que nunca vai estar pronto para receber uma casa da parte de Deus. Tem gente que nunca vai estar pronto para pagar as contas de casa, abrir a conta do banco e ver que o dinheiro que você tem dá para pagar o resto da conta para o resto do ano. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai ter o coração liberado para atrair o trono de Deus para sua história. Nem todo mundo todo mundo ama a verdade, mas nem todo mundo está pronto para ser verdadeiro. Isso é sério, né? O marido quer que a esposa fale a verdade para ela sempre, para ele sempre. Mas se for para ele falar a verdade do que ele faz, nunca na vida. A mulher quer que o marido seja verdadeiro em tudo, mas ela não tem coragem de falar as coisas que passam no coração dela. O patrão quer que o funcionário seja verdadeiro sempre, mas ele mesmo não é verdadeiro com os empregados. A gente quer que Deus fale tudo o que vai acontecer, não é? Mas a gente não quer falar para Deus tudo o que a gente faz e pensa. A gente ama a verdade, mas não quer ser verdadeiro. E eu quero fazer 4 coisas com você essa noite. Se você vai fazer, eu não sei. Mas eu vim para cá e Deus me tirou lá de São Paulo, não para mexer com a tua emoção, mas para te ensinar princípios que vão mudar a tua história hoje e a dos teus filhos daqui a 20 anos. E a primeira coisa que eu quero fazer com você é fazer uma oração e que você vai fazê-la. Enquanto o pessoal vai adorar a Deus, você vai fazer uma oração para Deus que tu nunca fez. Só que você vai falar a verdade para Deus. Não dá para mentir para Ele. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas a Deus não dá. E sabe o que é pior? É que naquele grande dia as nossas obras vão passar num telão diante dos nossos olhos. E Deus vai dizer assim: tá vendo esse culto que você foi? Você foi mentiroso nele, porque você queria estar em casa. Tudo que a gente fez, Deus vai jogar no fogo. E Deus vai ver se era pedra preciosa, ouro, prata, bronze, ou era feno, palha e madeira. Deus vai pesar, gente. E por mais que a gente não goste disso, e eu te coloquei em pé de propósito para ouvir essa parte, é que esse dia ele vai chegar. E já imaginou? Nesse grande dia, Deus falar assim: aqui não tem como você mentir. Sabe o que todo advogado pede para o seu cliente? Eu te defendo de tudo, mas me conta a verdade. Porque se você mentir para mim, eu vou construir a tua defesa em cima de uma mentira, e o juiz ele vai te condenar. Sabe o que Jesus é para nós hoje? O que a Bíblia diz que Ele é nosso? O nosso. Só que hoje Ele é advogado. Mas amanhã Ele não vai sentar mais na cadeira de advogado. Ele vai sentar na cadeira de juiz. E como juiz, esse excepcional advogado vai te condenar e vai pegar no ar todas as mentiras que você contou. Então não adianta. A única coisa que Deus quer é que você seja verdadeiro. Lembra da mulher? Ei, você já teve 5. O que tu tem agora não é teu. Você é amante. É verdade. Aquela mulher sai daquela conversa e volta para dentro da sua própria cidade. Vou fazer uma pergunta aqui só para as irmãs, tá bom? As irmãs estão me ouvindo aí? Se você sabe que uma mulher teve 5 maridos, o que ela tinha não era dela e que ela era amante, você deixa ela conversar com teu marido? Você bota ela dentro da sua casa? Fala a verdade. Claro que não. Se ela hoje estivesse na igreja e curtisse uma foto do teu marido na rede social, você diz assim, ó: por que essa mulher está curtindo a tua foto?
já ia dizer logo: tu quer ser o sétimo? Estou falando mentira? É verdade. Só que quando Jesus conversa com ela e ela é verdadeira, Jesus não muda só a história dela, Jesus muda o que as pessoas pensaram a respeito dela. Aquela mulher entra na cidade e ganha uma cidade inteira, porque foi verdadeira naquilo que ela fazia. Quando você atrai o trono de Deus para a tua história, Deus não muda só você, Deus muda o que as pessoas pensam a teu respeito. Tem gente pagando caro para a empresa de publicidade construir uma imagem dele, e Deus faz isso para você de graça. Ele diz: só seja verdadeiro, eu vou ser teu advogado, eu vou te defender independente do que você tenha feito. Lida com verdade comigo, que eu vou mudar você e o que as pessoas pensam a teu respeito.